Olá, hoje, quarta-feira, 12 de março. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lécio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje damos início ao terceiro dia da novena a São José. E eu peço que você faça a sua prece, que você apresente a sua graça a São José. Por quê? Não me lembro de até hoje lhe ter pedido alguma coisa que não me tenha concedido. Nem posso pensar sem admiração nas graças que Deus me tem concedido por sua intercessão e nos perigos de que me tem livrado, tanto para a alma como para o corpo. Parece-me que Deus concede aos outros santos a graça de nos auxiliar nesta ou naquela necessidade. Mas sei por experiência própria que São José nos socorre em todas. Como se nosso Senhor quisesse fazer-nos compreender que, assim como ele lhe era submisso na terra, porque estava no lugar de Pai e como tal era chamado, também no céu não pode lhe recusar nada. Terceiro dia. São José, chefe da Sagrada Família. Glorioso São José, que gozastes durante tantos anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem tivestes a dita de alimentar e vestir, juntamente com vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico me alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus, pela graça santificante. Obtende também para os pais cristãos a graça do fiel cumprimento dos seus graves deveres de educadores, e aos filhos o respeito e a obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, São José, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente como coroa dos vossos favores uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. Glorioso São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje, leitura da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Ouçamos com atenção. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Abre aspas para Deus. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade. Percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias, ou seja, daqui 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele se levantou do trono e pôs-se de lado o manto real, e se vestiu de saco, e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes, abre aspas, para o decreto: homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve se afastar do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para nos perdoar e aplacar a sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que de fato os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, a primeira lição dessa profecia de Jonas. Deus dá uma ordem a Jonas. Levanta-te e põe-te a caminho. A quaresma é essa ordem para mim e para você. Levanta-te e põe-te a caminho. A caminho de quê? Da conversão verdadeira. A caminho de quê? Da mudança de mentalidade. A caminho de quê? Da purificação dos sentidos. Da iluminação da inteligência. Para que a minha e a tua inteligência esteja iluminada pela luz do Espírito Santo, para que nós consigamos enxergar as nossas práticas perversas, os nossos pecados, para que sejamos obedientes como Jonas foi. Porque uma cidade grande que passaria 3 dias para ele atravessar, e ele caminhou um dia inteiro pregando a palavra de Deus, a profecia que o Senhor tinha ordenado para que ele desse. Primeira lição, a obediência do profeta. E eu e você, sim, somos chamados a ser profetas com a vida. Não necessariamente com a pregação, mas com a vida. Somos chamados a pregar o Evangelho, a termos uma vida profética que profetiza a palavra de Deus com testemunho, com uma conduta de vida, que faz com que as pessoas identifiquem o Evangelho. A segunda lição é que os ninivitas, eles acreditaram em Deus. Está lá no versículo 5. Eles acreditaram. Quantas vezes a gente vai na missa, a gente vai num grupo de oração, a gente vai numa comunidade, a gente vai numa adoração,
a gente escuta a palavra de Deus pregada com coerência, com aquilo que o Evangelho diz, com aquilo que a doutrina da igreja diz, o nosso coração se comove, mas 2, 3 dias depois a gente esquece e a gente não permite que o Espírito Santo consolide a obra que ele começou quando os nossos ouvidos ouviram aquela palavra. Por quê? Porque nos falta fé, porque nos falta amor e porque ainda estamos colocando a nossa esperança nesta vida material. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça de uma atenção vocacional. Por quê? Porque a nossa vocação primeira é a santidade. Cada um tem um chamado nesta vida. Um chamado, um talento que Deus deu, uma habilidade, uma missão a ser cumprida, mas há uma vocação comum a todos nós, a santidade. E se ainda não somos santos, é porque nos falta essa docilidade ao Espírito Santo. É porque nos falta essa humildade de acreditar na palavra de Deus e de aceitar a palavra de Deus. E viver como quem de fato acredita e aceita a palavra de Deus. Essa é a segunda lição da primeira leitura. E veja, do mais inferior da cidade de Nínive ao rei, todos fizeram jejum. Todos se vestiram com sacos, que era o costume à época, o costume cultural. Vestir-se com sacos e sentar em cima da cinza. E o rei, ele proclama um decreto. E aqui olha o jejum. Aqui não é brinquedo não, é jejum de verdade, é oração com força. Não vai comer e não vai beber água. Homens e animais não vão provar nada, não comerão e não beberão. Aí, vamos lá. As nossas ofertas, que às vezes a gente acha que está arrancando um braço para ofertar a Jesus. Façamos o exame de consciência. As nossas ofertas são verdadeiras ofertas que doem na nossa carne, ou a gente está dando aquele bombom chachá, aquele sete belo para Jesus como oferta. Aquele negocinho ali que não faz diferença, que não faz a gente suar mais que tampa de chaleira, de verdade, assim, para dizer, caramba, eu estou jejuando de verdade. Eu estou mortificando o meu corpo, eu estou sacrificando a minha carne. É a terceira lição dessa primeira leitura. É fazer um jejum fértil, fecundo, que purifique de fato os nossos sentidos. Sim, porque eu e você, nós precisamos ter os nossos sentidos purificados. A gente passou muito tempo ouvindo besteira, ouvindo palavras, músicas que nos fizeram olhar para o feio, para aquilo que é feio, para aquilo que é mal, para aquilo que é mentiroso. E os nossos sentidos, eles precisam ser purificados pelo Espírito Santo e por essa ação, por esse ato de jejum, para mortificar a carne, para mortificar o vício, para purificar a carne e para a aquisição da virtude. Para que a gente comece, os nossos sentidos purificados comecem a apontar o nosso olhar, o nosso coração para aquilo que é belo, para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro. E por fim, a palavra nos ensina, nessa primeira leitura, a de fato afastar-se do mau caminho, a de fato afastar-se das práticas perversas. Essa é a intenção do nosso Senhor conosco. Que a gente mude de vida, se afaste do mal e se aproxime do bem. E aí, ele vai agir como? Com misericórdia. Ele não vai ocupar o lugar de nos acusar, mas de acolher o nosso arrependimento e de pacientemente, como costumeiramente age, acolher a nossa dor, perdoar os nossos pecados e nos dar uma vida nova. É por isso que o Salmo vai dizer: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E olha que oração linda. Olha que oração linda. Se você puder, passe o dia hoje
repetindo essa estrofe do Salmo responsorial de hoje. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido, ou seja, um espírito que tem determinação, que tem uma determinada determinação em buscar a santidade, vocação comum a todos nós. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Peçamos isso ao Senhor. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. E o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus está falando de si. No dia do julgamento, os ninivitas, lá da primeira leitura, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Jesus faz uma analogia. Os ninivitas vão se levantar e vão condenar esta geração. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E nós que ouvimos a pregação de Jesus, que é maior do que Jonas, que é maior do que Salomão, que é maior do que todos, porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós ouvimos a pregação de Jesus diuturnamente. E qual é o sinal que Deus hoje está dando a mim e a você, que é o sinal de Jonas? É o sinal da conversão sob a misericórdia. Não sob o jugo, não sob a opressão, mas sob a misericórdia de nosso Senhor, que estende a mão e diz: vem, meu filho. Não fique na vida perversa, não estacione na prática perversa, não se acostume com o pecado, não se conforme em viver longe da vocação que eu escolhi para você, que é a santidade. E aí, meditando na liturgia de hoje, eu me lembrei de uma música, que eu já rezei muito com ela, e vou voltar a rezar a partir de hoje. Que é a música que se chama Em Santidade, do Ministério Adoração e Vida. E aí tem uma parte da música que diz assim: como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia a boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra ruma ao fim. Ou seja, digo que amo a minha igreja, digo que amo o chamado que eu atendi, mas eu já não ouço a palavra de Deus que há em mim.
A palavra de Deus que me está sendo anunciada todos os dias. Sonho que um dia a palavra de Deus alcance os confins da terra, que a boa nova se espalhe. Eu sonho, eu tenho esse sonho. Mas eu não mudo de vida. Eu não faço o exame de consciência diário. Eu não estou ainda comprometido com a minha vocação primeira, que é a santidade. Eu me distraio com tantos outros chamados. Eu me distraio com os barulhos. Eu me distraio com as preocupações. O meu olhar facilmente se desvia desta vocação primeira, a qual todos nós somos chamados. Crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, converter-se ao Senhor, buscar a sua misericórdia e por uma ação concreta do Espírito Santo, na nossa circunstância de vida, na tua circunstância, aonde você está, no teu estado de vida, naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você tem, como circunstâncias que compõem a circunstância maior de quem você é. Buscar a santidade. Não apenas por um esforço próprio, porque você vai ficar pelo meio do caminho, mas pela graça de Deus. Para fazer a Lexio Divina, peça a graça a Deus. Para aumentar a sua fé, peça a graça a Deus. Para acordar às 4 horas da manhã para rezar o rosário, peça a graça a Deus. Para ser fiel à missa diária, conseguir ter missa diária, peça a graça a Deus. Para ser mais generoso, peça a graça a Deus. Para não julgar as pessoas, peça a graça a Deus. Para todas as tuas necessidades materiais, quer seja um reordenamento na vida financeira, quer seja a cura de uma doença, peça a graça a Deus. Para todas as tuas necessidades espirituais, e a maior delas, a libertação do teu pecado, a conversão verdadeira e genuína da tua vida, peça a graça a Deus. Para que eu e você, nós possamos caminhar neste mundo, nesta vida, fiéis a essa busca, a nossa verdadeira vocação. Viver esta vida peregrina em santidade, para no derradeiro momento de nossa vida, nós possamos encontrar com Jesus, face a face, e o Senhor sorrir para nós e dizer: vem, meu filho, porque eu te conheço. Vem, minha filha, porque eu te conheço. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.